Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos, inicialmente, antes de adentrar no estudo de formas de dar início ao inquérito policial, nós vamos estar falando como identificar a ação penal. Esse estudo vocês já fizeram lá na parte geral do direito penal, né? Está lá no artigo 100 e seguintes do Código Penal, que trata sobre ação. Porque a ação, apesar de ser um instituto de direito processual, ela vem disciplinada na parte geral do Código Penal e também a cada estudo dos crimes na parte especial, pelo menos o professor deveria, não sei se o fez, explicar para você, olha, esse crime é de ação penal pública, incondicionada. Esse é condicionado à representação, que esse é o estudo sistemático, né, que a gente faz, como a doutrina faz. Então, a doutrina inicia objetividade jurídica, sujeito ativo, sujeito passivo, tipo objetivo, tipo subjetivo, se tiver algum elemento normativo do tipo, né, tipo subjetivo, ou seja, admite culpa ou não, só o dolo direto, só o dolo eventual, né? E por último, qual a ação penal? Então, esse estudo necessariamente dos crimes do Código Penal foi feito na parte especial, certo? Nas leis especiais também é a mesma forma de identificação. Então, vocês já sabem, né? Mas vamos só rememorar aqui rapidamente para iniciar o estudo. Como identificar a ação penal? Por exemplo, no artigo 121 do Código Penal, matar alguém, o legislador não diz nada sobre a ação penal. Se ele não diz nada sobre a ação penal, é porque, na verdade, ele está afirmando que trata-se de uma ação penal pública incondicionada, que é a regra. As demais são exceções. Então, quando ele não diz nada, é porque trata-se de uma ação penal pública incondicionada. Se o legislador quiser afirmar que se trata de uma outra modalidade de ação penal, ele o faz da forma expressa. Estou olhando sempre para o lado esquerdo porque eu estou gravando o celular, ok? Então, se o legislador quiser fazer a previsão que não seja ação penal pública incondicionada, ele o faz expressamente. Se ele não disser nada, é porque estamos diante de uma ação penal pública incondicionada. Certo? Essa é a regra número 1. É lógico que nós temos que também ter cuidado. Por quê? Se você for no caput do artigo 129, que é lesões leves, e também as lesões culposas, você vai dizer, olha, o legislador não fala nada, professor, então ela é incondicionada. Não, mas em 95, a Lei 9.099 de 95, o legislador disse, a partir de agora, as ações penais, ao invés de ser pública e incondicionada, ela passa agora a ser considerado crime de menor potencial ofensivo e passa a depender de representação. Então, as lesões leves e as lesões culposas, a partir da Lei 9.099 de 95, passaram a depender de representação. Então, é a lei especial que diz que o caput do artigo 129 e as lesões culposas, também lá no artigo 129, passam a depender de representação, ou seja, deixam de ser ação penal pública ou incondicionada para ser uma ação penal pública condicionada à representação. Mas, repito, o legislador fez isso de forma expressa, porque se ele não tivesse feito, ela continuaria sendo ação penal pública condicionada à representação. Certo? Agora, um detalhe especial, né, que vocês devem ter acompanhado, em relação à Lei Maria da Penha, por decisão do Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que as lesões leves em relação à Lei Maria da Penha, ela, ao invés de ser condicionada à representação, ela vai ser pública incondicionada. Então, toda vez que envolver Lei Maria da Penha, ainda que as lesões sejam leves,
O Supremo Tribunal Federal entendeu que a ação penal deve ser pública incondicionada. Ou seja, a lei não está condicionando a manifestação de quem quer que seja. Não adianta a mulher falar assim, ó, não, eu não quero que processe o meu marido, porque o Estado vai ter o interesse de processá-lo. A mesma coisa, a viúva chegar para o Estado e dizer, a viúva do homicídio, o marido foi morto no homicídio, ela chega para o Estado e fala, ó, eu não quero que processe o sujeito que matou meu marido. Não, o Estado tem um interesse, o Estado vai agir de ofício, independentemente de provocação, pelo princípio da obrigatoriedade, certo? Então, nesse caso, Lei Maria da Penha, ainda que seja lesão leve, o STF entendeu que trata-se de ação penal pública condicionada, aliás, pública e incondicionada. Ela era condicionada à representação, o Supremo veio e entendeu que, a partir de então, ela seria incondicionada. Tudo bem? Feita, então, essa ressalva, aliás, só mais um detalhe. Tem que tomar cuidado, né? Eu tenho certeza que vocês estudaram. Se eu perguntar para vocês qual a ação penal no crime contra a honra, vocês podem, assim, numa visão aflita, ir lá no artigo 138, 139, 140 do Código Penal e dizer, olha, professor, lá não diz nada, então eu entendo que é incondicionada pelo que o senhor está falando. Ah, tá. Mas e você leu o artigo 145, que trata das disposições gerais dos crimes contra a honra? Ah, não. Então você vai errar. Porque o artigo 145 diz, olha, regra geral, ação penal privada, é a regra geral, tem várias exceções. Se for praticado contra funcionário público no exercício da função, ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada conforme a súmula 714, que trata da legitimidade concorrente. Eu vou explicar isso lá na frente. Certo? Ela pode ser pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, quando praticado o crime contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Está lá no artigo 145. E ela pode ser até incondicionada quando houver uma lesão grave em tratando de injúria real. Certo? Então, a lei, o artigo 145, ele trata todo que envolve crime contra a honra, mas ele deixa para tratar nas disposições gerais ou disposições finais. Certo? Então, se eu perguntar um crime de furto, por exemplo, qual é a ação penal no crime de furto? Vocês vão lá no artigo 55. Não diz nada. Nem no 55, nem no 55, parágrafo 4, que é o furto simples, furto qualificado, nem furto privilegiado. Não diz nada. Então é incondicionado. Espera aí. Mas se eu for no artigo 182, que é das disposições gerais de todos os crimes contra o patrimônio, né? Todos os crimes contra o patrimônio, do artigo 155 ao artigo 180 do Código Penal, ele diz no artigo 182, ó, se for contra cônjuge desquitado, a ação penal pública é condicionada à representação. Então, se o furto ocorrer nessa circunstância, ele já não é incondicionado a ação. Se ocorrer o irmão que subtrai um bem do irmão, subtraiu a bicicleta do irmão, é pública condicionada à representação. Por quê? Porque o legislador está dizendo. E o tio que subtrai um bem do sobrinho, ou o sobrinho subtrai um bem do tio com quem o mesmo coabita. Nesse caso, seria pública condicionada à representação. Mas por quê? Porque está nas disposições gerais. Está, ou disposições finais. Então, vocês não podem ir somente afoitos no caput dos dispositivos em relação logo após o preceito sancionador. É necessário que vocês leiam as disposições gerais, as disposições comuns em relação a determinados crimes. Tá certo? Isso é muito importante, para não errar. Porque aqui, nesse estudo que nós vamos fazer, se você erra a identificação da ação, você vai errar tudo. Porque você não sabe o que o delegado deve fazer, ou o que ele não pode fazer. Você vai saber de acordo com a ação penal. Então você tem que saber que aquele crime é de ação penal tal.
ou aquele outro crime é de ação penal tal. Ah, mas precisa decorar? Não. Eu já vou repetir. Regra geral, se não diz nada é porque é incondicionado. Ah, mas se o legislador quiser falar que é condicionada a representação, ele faz expressamente isso? Ele fala expressamente? Fala expressamente. Por exemplo, se você for no artigo 130, contágio e perigo de moléstia venérea, no preceito sancionador, logo após no parágrafo, vai estar dizendo, olha, este crime somente se procede mediante representação. Eu sei que se trata de uma ação penal pública condicionada à representação. Se for um crime de ameaça, artigo 147, parágrafo único, está escrito, este crime somente se procede mediante representação. Regra geral nos crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa, salvo várias exceções contidas no artigo 145 do Código Penal. Tá? Ah, mas se ele quiser dizer que trata-se de uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, ele o faz expressamente no artigo 145. Se você cometer um crime contra a honra contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, né, o artigo 145 manda remeter ao artigo 141, inciso 1, ou seja, trata-se de crime praticado contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, cuja ação penal é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, incorrendo no aumento de pena, conforme a previsão do artigo 141. Certo? E se o legislador quiser afirmar que ela é ação penal privada, que aquele crime, seja no Código Penal ou qualquer lei especial, trata-se de ação penal privada, o legislador vai falar expressamente? Vai. Qual que é a frase técnica? Esse crime somente se procede mediante queixa. Quando ele falar em queixa, que é queixa-crime, eu já sei que trata-se de uma ação penal privada. Então, não tem que decorar nada. É só você olhar o dispositivo e verificar com os cuidados, né, que eu já antecipei. Você vai saber se aquele crime é de ação penal privada, se aquele crime é de ação penal pública incondicionada, ou condicionada à requisição do ministro da Justiça, ou condicionada à representação. Tá? Porque nós vamos estudar 6 ações penais. Então, praticamente aqui eu antecipo quase todo o estudo para que vocês possam entender melhor a matéria de inquérito. Praticamente eu vou esgotar o estudo de ação penal e inquérito. Vai ficar alguma classificação objetiva, subjetiva, que nós vamos fazer, porque nós temos 6 modalidades de ações penais. Nós temos ações penais pública, que se divide em condicionado, e pública condicionada. A condicionada ela pode ser condicionada à representação do ofendido ou seu representante legal, ou à requisição do ministro da Justiça. Então são 3. Ação penal privada, ela se divide. Ação penal privada principal, exclusiva ou propriamente dita, que aí resume tudo em uma, várias terminologias, indica essa ação penal principal, exclusiva ou propriamente dita, é tudo a mesma coisa. 2. Ação penal privada personalíssima, que o legislador também faz expressamente, é um artigo só, artigo 236 do Código Penal, que diz: somente se procede mediante queixa do contraente que foi enganado. Então, ela é personalíssima. E por último, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. 6 ações penais nós vamos estudar. Certo? Tudo bem? Formas de identificação da ação penal. Se errar, vocês vão notar que daqui para frente erra tudo. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar a falar do inquérito policial. Nós comentamos, mas não faz mal comentarmos novamente o que diz o artigo 4º do Código de Processo Penal, que compete, então, às autoridades policiais a titularidade do inquérito policial, a presidência do inquérito policial, cuja sua finalidade é buscar a demonstração, a comprovação que o crime existiu, a materialidade delitiva e quem foi ou quem foram os autores do crime.
É para isso que serve o inquérito policial. A autoridade policial, dentre outras funções, essa, como polícia judiciária, é a função principal: investigar a existência do crime e quem foi ou quem foram os autores do crime. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Primeira forma de dar início ao inquérito policial: na ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Como que o inquérito pode ser iniciado? Ele pode ser iniciado de ofício, através de portaria, eu vou explicar, mediante requisição do ministro, está lá no artigo 5º que eu estou dizendo, tá? Mediante requerimento, aliás, requisição do Ministério Público ou requisição da autoridade judiciária, ou mediante requerimento do ofendido ou seu representante legal, ou, não está aí descrito, mas através do auto de prisão em flagrante. Tá? Essas são as formas de dar início ao inquérito policial: de ofício, mediante requisição do juiz ou do promotor. Requisição é ordem. Então, o promotor ou juiz pode ordenar o delegado. Ele não tem a discricionalidade de instaurar ou não. Além de instaurar, ele tem que comunicar ao juiz ou promotor que foi instaurado e o número que foi dado para o inquérito policial. Então, requisição é ordem. Ou mediante requerimento do ofendido ou seu representante legal. E aqui já deixando claro, representante legal, né? Analogia do artigo 31, fala dos representantes legais, do Código de Processo Penal. Para nós aqui no processo penal, representantes legais é o CAD, guarda essa palavra, CAD. Mas o que é CAD? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Sempre nesta ordem, um excluindo o outro, o mais próximo exclui o mais remoto. Né? Então, o sujeito era casado, faleceu no homicídio. Quem tem legitimidade para entrar como assistente de acusação? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Tá? Então é o CAD. E vocês guardem bem isso, que nós vamos falar isso a todo tempo. Tá? Essa figura do representante legal no processo penal. Tudo bem? Quem tiver alguma dúvida, abre o microfone e pergunta. Tá? Então vamos falar um pouquinho dessa primeira forma de iniciar o inquérito. De ofício. Então esse início de investigação de instauração do inquérito policial, ele pode se dar de ofício, mediante portaria, ou no crime de ação penal pública incondicionada. Qualquer pessoa do povo que tomar conhecimento pode levar isso ao conhecimento do delegado. Os agentes, os investigadores podem levar isso ao delegado de polícia, essa demonstração que houve um crime. Né? E aí o delegado, verificando a procedência das informações, é o que diz aí, salvo engano, o artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode provocar numa ação penal pública incondicionada. Né? Então, eu sei que houve um furto ali, furtaram a casa do meu vizinho, eu sei até quem furtou, então eu posso ir lá e contar isso para o delegado. O delegado, verificando a procedência dessas informações, ele instaurará o inquérito de ofício. Ele baixará através de uma portaria determinando a instauração de inquérito policial. Certo? Ou ele mesmo de ofício. Né? Vamos imaginar que tem uma notícia no jornal ali, que o comerciante do lado ali da circunscrição dele praticou um crime tal, saiu no jornal. Ele, verificando a procedência disso, ele próprio, de ofício, ele instaura o inquérito policial. Ou chega a polícia com ocorrência de um homicídio. Né? A polícia chega lá trazendo até o autor do homicídio. Ele vai
retificar a voz de prisão ou não, se retificar, determinar a lavratura do auto de prisão em flagrante. E aí o auto de prisão em flagrante é uma das formas de dar início ao inquérito policial, que nós vamos estudar depois, geral, o que é auto de prisão em flagrante, lavratura, tudo isso nós vamos estudar. Vamos estudar prisão em flagrante nesse momento, tá bom? Então, ele pode ser instaurado de ofício, certo? Então, se você fez um boletim de ocorrência lá de roubo, tá? Mesmo a vítima do roubo falar assim, não, eu não quero que instaure inquérito policial, não quero que investigue, eu tenho medo. Princípio da obrigatoriedade. O delegado está obrigado a instaurar inquérito policial de ofício nos crimes de ação penal pública incondicionada, tá? É lógico que ele tem uma certa discricionalidade para instaurar ou não, até mesmo para verificar se houve o crime de roubo ou não. Ele pode chegar à conclusão, por exemplo, que não houve crime, a polícia está enganada. Ele pode, é lógico. Ele tem essa conveniência e oportunidade. É lógico que ele não pode agir por interesse e sentimento pessoal, porque se ele agir deixando de praticar um ato de ofício, que é a ratificação da voz de prisão, ele pode incorrer no crime de prevaricação do artigo 319 e falta funcional ainda. Tá certo? Então, diante da materialidade e autoria, ele tem que ratificar a voz de prisão e determinar a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ou, se não é flagrante, mas ele tomou conhecimento através da rotina do serviço, através dos agentes de investigação, ele deve de ofício baixar portaria e instaurar inquérito policial, sabe? Pelo princípio da obrigatoriedade. Mas no crime de ação penal pública incondicionada. Mas também não pode qualquer um do povo chegar lá para ele e falar, olha, sabe aquele crime que ocorreu em 1940 lá, doutor? Eu sei quem praticou o crime e eu sei até onde está o corpo que foi enterrado. O delegado vai instaurar inquérito? Não, está prescrito. Ele pode até averiguar para entregar o corpo para a família e tal, mas o crime está prescrito, porque ele ocorreu em 1940. Então o delegado vai instaurar inquérito se um crime já está manifestamente prescrito, de acordo com as regras de prescrição que nós temos e deve ser observada em abstrato lá no artigo 109 do Código Penal. Então, o delegado tem essa certa discricionalidade. Então, se você vai lá, por exemplo, conta para o delegado, não como vítima, mas com qualquer pessoa do povo, porque a regra do furto é incondicionada. Então você fala, olha, eu filmei aqui que o sujeito passou ali no meu vizinho e furtou, vamos imaginar assim, um piso que estava ali guardado, o sujeito estava reformando a casa, aí ele furtou um piso lá que custa em média aí, vamos um piso, um só, né, não é por metro, uma peça, custa aí 30, 40 reais. Aí ele vai lá e conta para o delegado. O delegado vai falar, não, mas isso não é crime. Isso é insignificante para o direito penal, esse valor. Isso é insignificante. Se é insignificante, não é típico, não é antijurídico. Então não está caracterizado o crime, né? Agora, se for um delegado medroso, né, com medo de receber qualquer... depois a vítima vem aqui e fala que eu não instaurei e tal. Ele instaura, mas absurdamente, porque o fato não é típico. Se é insignificante para o direito penal, não há tipicidade. E o sujeito que furta lá uma peça que custa 20, 30 reais, para o direito penal, isso não pode ser insignificante. Nós já punimos muito e punimos mal. Nós temos aí um sistema carcerário com quase 800 mil presos, 40 mil presos provisórios, 65% desses presos são negros e pardos entre 18 e 29 anos, punição seletiva. Então punimos muito e punimos mal. Esta é a grande realidade.
Tá? Então, o delegado, nesse caso, não deveria instaurar inquérito policial, entendendo que o fato é absolutamente atípico. Tá? Alguém pergunta? Pode abrir aí e perguntar. Tá, qual que é seu nome? Gessé, vamos lá, manda aí. Não. O delegado não se pode arguir essa suspeição. Não se tem isso. É lógico que, talvez por conveniência, chamaria até outro colega para fazer. Mas a lei não diz que você pode arguir a suspeição do delegado de polícia. Então vamos imaginar que chega lá um cunhado dele. Ele determina a lavratura do auto de prisão em flagrante. Se ele deixar de fazê-lo, ele estaria agindo por interesse ou sentimento pessoal. Ele estaria prevaricando, tá? E cometendo falta funcional ainda. Então, nesse caso, é por conveniência. Chega lá um parente do cara, ele vai chamar outro delegado, ou até mesmo o seccional, comunicar o seccional vai designar um outro delegado para que possa presidir, seja a lavratura do auto de prisão em flagrante, seja a condução do inquérito policial. Tá certo? Mas não se tem a previsão legal de arguir qualquer suspeição em sede de delegado de polícia. Por quê? Porque o inquérito policial são atos administrativos que qualquer aparente nulidade ou nulidade que ocorra não atinge a ação penal. Se o Ministério Público ou titular da ação penal privada ou ação penal pública extrair os elementos ali daquele inquérito, indícios de autoria e materialidade, ainda que haja qualquer nulidade que fosse arguida no inquérito policial, ela não prejudicará a ação penal, porque nosso processo penal, ele é o processo acusatório. Existe o processo misto, onde se tem uma fase processual inquisitiva e uma fase processual de julgamento. Aqui nós não temos, porque no inquérito policial não se estabelece o contraditório, eu já disse isso para vocês. E também ele não é só inquisitivo, porque não é o mesmo juiz que investiga, o mesmo juiz que julga. Tá? Nós temos então aqui um processo acusatório, tá? Onde será garantido lá perante o órgão jurisdicional todas as garantias constitucionais, entre elas a ampla defesa e o contraditório. Tudo bem? Tranquilo? Por nada. Então vamos continuar. Então estávamos falando que o delegado instaura inquérito policial de ofício, baixando portaria. Então o que é essa portaria? Vocês vão ter oportunidade de conhecer. É uma peça, administrativa elaborada pelo delegado, que ele vai dizer: chegando a meu conhecimento que no dia tal, hora tal, os policiais militares, fulano de tal, compareceram com fulano de tal, imputando ao mesmo autoria de um homicídio que ocorreu na rua tal, na cidade tal, no seguinte horário, tendo como vítima a fulana de tal, quantos anos, tal. Bom, assim determino as seguintes providências. Que se apreenda a arma utilizada pelo crime. Se apreenda os demais objetos que têm relação com o crime. Determino que seja submetido o exame médico legal no autor e a realização do exame necroscópio. Que seja realizado também o exame pericial no local dos fatos. Depois, abra-se vista a conclusão novamente. Ou ele vai dizer também: ouçam as testemunhas relacionadas ao fato. Se for flagrante, vai lavar o flagrante, tem que obedecer às regras. Se não for flagrante, ele vai fazer essas determinações todas. Certo? Então, isso é portaria. Através de ofício, ele baixa esta portaria. Tá certo? Então, a primeira forma de dar início ao inquérito policial, de ofício. Ele toma conhecimento através da rotina do seu serviço,
ou através da notícia crime que foi oferecida por qualquer pessoa do povo, nos termos do artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 5º do Código de Processo Penal, tá? Que pode comunicar ao delegado a existência de um crime de ação penal pública condicionada. Por exemplo, eu sei que um funcionário público se apropriou de um bem público, então ele cometeu o peculato apropriação, ou peculato furto, qualquer um, ou peculato estelionato, que é o artigo 313, assim chamado. Eu sei disso, e tem elementos para demonstrar isso para o delegado. Então eu vou chegar lá que eu mostrei fotografia, né? Que um bem público lá dentro da casa do sujeito lá. E eu vou lá e falo isso para o delegado, conto toda essa história, levo essa filmagem. O delegado, verificando a procedência das informações, de ofício, ele está obrigado a instaurar inquérito policial, porque trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada. Crime cometido pelo funcionário público contra a administração pública. Ou pode ser cometido pelo particular contra a administração pública também. Vocês já estudaram isso no artigo 312 seguintes do Código Penal. Tá certo? Então, essa é a primeira forma de dar início ao inquérito policial, de ofício através de portaria. Tudo bem? Mas o inquérito policial, ele pode ser iniciado também através de requisição do Ministério Público ou requisição da autoridade do Ministério Público. Então, vamos imaginar que o Ministério Público está investigando lá no inquérito civil, eu dei esse exemplo para vocês, inquérito civil para buscar elementos para ele propor a ação civil pública. Por exemplo, num dano ambiental. Então ele entendeu ali que ocorreu um dano ambiental, ele está investigando. De repente ele verifica que tem elementos ali que caracteriza também um crime ambiental previsto lá na Lei 9.605/98. Então, está previsto na lei ambiental. O que ele faz? Ele vai requisitar e mandar essas peças que ele tem ali, que ele entende que caracteriza crime, ele vai mandar para o delegado de polícia, ordenando que o delegado instaure inquérito policial. Então, isto é o quê? Uma ordem. O delegado não pode se recusar a cumprir a ordem do Ministério Público. Mas o fato é atípico. Não interessa, o delegado vai instaurar a parte que entender prejudicada que entre com habeas corpus para trancar o inquérito, porque o fato narrado ali é atípico, certo? Mas o delegado tem que cumprir ordem, sob pena de caracterizar crime aí de funcional, crime de desobediência, certo? Tudo bem? Ou até mesmo prevaricação. O delegado é inimigo do promotor, portanto ele deixa de instaurar inquérito policial. Então, nesse caso, é prevaricação, além da falta funcional, certo? Mas o juiz também pode ordenar. Vamos imaginar que o juiz, num incidente, numa perícia, em determinado documento que o sujeito está respondendo, encontra lá um documento falso, né, num processo. Então, o juiz vai mandar extrair cópias e vai requisitar a instauração de inquérito policial para apurar aquele crime de falsidade, um crime de ação penal pública incondicionada. Tá? Então, a autoridade, no exercício da função pública, ela está obrigada também a requisitar a instauração de inquérito policial quando se deparar com um crime de ação penal pública incondicionada, tanto o Ministério Público quanto a autoridade judiciária. Mas eles vão ordenar ao delegado. Se é um crime de falso testemunho que comete ali em audiência, o juiz vai chamar os policiais, né? Ele não vai dar a voz de prisão porque é crime de menor potencial ofensivo, tá? Mas ele vai determinar que se conduza o sujeito até a delegacia para que aí sim seja lavrado o termo circunstanciado, tá? Que é o TCO, né? TC, termo circunstanciado, onde é lavrado um termo circunstanciado, onde o autor do fato
se compromete a comparecer perante o juizado especial criminal quando for intimado. Certo? Porque o crime de falso testemunho, lá do artigo 342, é crime de menor potencial ofensivo. Por isso que o juiz não vai dar voz de prisão no falso testemunho. Tá? Esse falso testemunho pode ocorrer lá no Ministério Público também, quando ele estiver lá no inquérito civil, ouvindo as pessoas lá, pode caracterizar falso testemunho. Da mesma forma, ele pode determinar que o sujeito seja conduzido para que seja lavrado o termo circunstanciado. Tudo bem? Sobre essas, já falamos então, sempre assim, tem que preocupar com isso. Falamos já de quantas formas? Início do inquérito policial através de ofício, né? Pelo delegado de polícia, quando tem indício de autoria e materialidade, ele é obrigado a instaurar inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Ele é obrigado a instaurar mediante requisição do juiz ou requisição do Ministério Público, está lá no artigo 5º, nós estamos dizendo, requisição do Ministério Público ou do juiz de ofício, ou através do auto de prisão em flagrante, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Tá? Então, ele é obrigado se tem indícios de autoria e materialidade e o sujeito é apresentado, ele vai ratificar a voz de prisão que foi dada pelos policiais ou por qualquer do povo, né? Porque por qualquer do povo pode realizar a prisão em flagrante delito. Qualquer um pode realizar. Surpreender o sujeito em flagrante delito, você pode dar a voz de prisão e conduzir o sujeito até a presença da autoridade policial, que, verificando a procedência ali das declarações, ele poderá ratificar ou não a voz de prisão dada em flagrante. Ele pode entender que aquilo não é flagrante. Aí ele vai determinar a instauração de inquérito, ouve a pessoa e vai investigar. Mas não ratifica a voz de prisão e não determina a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então o sujeito não fica preso. Tá? Ou nos crimes afiançáveis, ele vai ratificar a voz de prisão, lavra-se o auto de prisão em flagrante, mas confere ao preso o arbitramento de fiança. Tá? Então, nos crimes cuja pena máxima não ultrapassar 4 anos, né, o delegado poderá arbitrar fiança. Nós vamos estudar isso. Fiança é caução, é garantia para que ele responda à acusação, à investigação e depois à acusação em liberdade, mediante uma caução que foi arbitrada, que é a fiança, que é arbitrada em razão da gravidade do crime, das condições financeiras do autor do fato, certo? Antes o delegado poderia arbitrar a fiança somente nos crimes apenados com detenção. E com reclusão ele não poderia, aí só o juiz que poderia arbitrar fiança. Hoje não. Hoje, cuja pena não ultrapassar 4 anos, máxima do crime, o delegado poderá arbitrar fiança. Tá? Nos crimes afiançáveis, cuja pena não ultrapassar 4 anos. Isso por quê? Porque nós temos a possibilidade de o sujeito que comete o crime sem violência ou grave ameaça, cuja pena não ultrapassar 4 anos, ele tem o direito às penas alternativas do artigo 44. Então não fazia jus que o sujeito cuja pena máxima chegava lá, o crime era 2, 3 anos, prendia ele em flagrante e depois, sabendo que se ele fosse considerado culpado, ele não ficaria nem um dia preso. Então não seria lógico, por isso que a lei foi alterada, certo? Então vamos falar agora de uma outra forma de iniciar um inquérito, também nos crimes de ação penal pública incondicionada, que é através do requerimento da vítima ou seu representante legal. Então, na aula de prática, pelo menos meus alunos, eu dava para eles fazerem esse requerimento de instauração de inquérito policial nos crimes de ação penal pública, né? Está lá no artigo 5º, ainda tudo que nós estamos falando está no artigo 5º. Requerimento de quem? Do ofendido ou seu representante legal. Né? Então, se a vítima tem 17 anos
Ele tem um representante legal. O pai dele é o representante legal. Cônjuge, se ele não é casado, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, nesta ordem. Então, se ele foi vítima, o pai vai requerer o delegado a instauração de inquérito policial. Num crime de ação penal pública incondicionada. Vamos imaginar que eu fui vítima de um furto. Furtaram aqui a minha bicicleta. Fiz um boletim de ocorrência. Mas eu cheguei lá e falei para o delegado, quem furtou foi um sujeito moreno de estatura mediana. Vai registrar um boletim de ocorrência, vai fazer o quê? Aonde se vai chegar até essa autoria? Como que se vai investigar? Nem homicídios. De cada 10 homicídios, no máximo 2, a autoria é descoberta, que dirá num crime de furto. Mas o que acontece? Eu fico sabendo, através de uma investigação própria, que quem furtou foi um vizinho que mora lá no começo da rua. Porque uma pessoa veio até mim e falou. E eu vi até a minha bicicleta lá. Então o que eu faço? Eu vou requerer ao delegado que ele instaure um inquérito policial. Então, mas para apresentar esse requerimento precisa ser advogado? Não. Precisa ter capacidade civil só. Então eu não precisaria ser advogado para fazer esse requerimento. Eu mesmo poderia assinar, protocolar lá na delegacia. Mas pode ser através do advogado? Eu posso outorgar procuração ad judicia ou só et extra para que o advogado requeira a instauração de inquérito policial? Eu posso fazer isso? Logicamente que sim. Mas você não é obrigado, não precisa de advogado. Nós estamos falando aqui em fase extrajudicial. Extrajudicial. São atos administrativos que são praticados aqui no inquérito policial. Certo? Então vamos lá, mas esse requerimento, como que eu faço esse requerimento? Será que tem alguns requisitos que eu tenho que observar? Bom, eu tenho que pensar da primeira forma. Eu quero que o delegado investigue, certo? É isso que eu quero? Vamos ao exemplo da bicicleta. Eu quero que ele investigue, porque o sujeito me falou que já viu ele com a bicicleta lá andando lá. Então eu quero que o delegado investigue. Se eu quero que o delegado investigue, quanto mais elementos eu der para o delegado nesse requerimento, mais facilidade ele vai ter na investigação. E esse é meu objetivo, não é? Então, o que diz aí o parágrafo? Parágrafo 1º. Esse requerimento deverá conter, primeiro, letra A, narração do fato com todas as suas circunstâncias. Então, eu tenho que narrar o fato com todas as circunstâncias. Se é um crime de furto, mas como que se deu o furto? Qual a circunstância? Foi durante o repouso noturno? Porque aí nós temos aí um aumento de pena, né? Lá na terceira fase, no critério trifásico de aplicação de pena, tem um aumento de pena porque foi um furto durante o repouso noturno. Não, o sujeito rompeu o obstáculo. A bicicleta estava dentro da minha casa, ele estourou a porta da minha casa, adentrou e pegou a bicicleta. Então, ele cometeu um furto aí qualificado. Então, eu tenho que narrar essa circunstância? Tenho que narrar essa circunstância. Né? Isso é importante. Né? Se é um crime por exemplo, funcionário público, é um crime de desacato. O funcionário público vai requerer a instalação de inquérito policial. Ele pode? Pode, como qualquer um de vocês pode. Como ele pode contratar um advogado para fazer esse requerimento, no desacato. Mas ele tem que dizer, o sujeito falou o quê? Qual a frase que caracterizou o desacato? Ele falou que eu era incompetente, que eu era um analfabeto e eu estava no exercício da função. Então ele cometeu um desacato. É crime de menor potencial ofensivo. Mas se ele requerer um inquérito, o delegado vai remeter tudo para o juizado especial. Mas vamos imaginar que não fosse, que teve época que não era. Crime de menor potencial ofensivo, desacato, artigo 331 do Código Penal. Tá? Mas o funcionário público, só dando esse exemplo, ele teria que descrever qual a frase.
né, que caracterizou o crime de desacato. Isso é narrar o fato com todas as circunstâncias. Isso é importante, porque você vai auxiliar o delegado que vai fazer a investigação. Depois, quem tiver com o código aí vai me auxiliando aí. Letra B. Você deve individualizar o autor do crime, sinais característicos ou a impossibilidade de fazê-lo, classificação do crime. Tudo isso você deve conter no requerimento. Não adianta, imagine você chegar lá para o delegado e dizer assim: olha, tendo em vista que o fulano que furtou minha bicicleta, pelas informações, ele é um sujeito moreno de estatura mediana, ponto. E aí? Onde que o delegado vai partir a investigação para chegar até a autoria? Mas se eu falar o seguinte: olha, o sujeito é moreno, de estatura mediana, tem uma cicatriz no rosto, mora na rua tal, número tal. Opa! Ou ele mora na rua tal, eu não sei o nome da rua, mas só sei que ele trabalha na empresa X, localizada na rua tal, bairro tal, cidade tal. Pergunto, o delegado poderia se chegar até a autoria nesse caso? É lógico que sim, porque você está dando pelo menos elementos para que ele chegue até a autoria. Tá? Então, quanto mais elementos. Eu sei o nome do sujeito inteiro, eu pesquisei na internet aqui, tem até o CPF, o RG dele e o endereço. Ótimo! Você já vai dar a qualificação completa para o delegado. O delegado vai economizar serviço e vai chegar até a autoria com mais facilidade. Então é isso que você tem que pensar para fazer um requerimento. Quanto mais elementos você der para o delegado, mais facilidade ele vai ter na investigação. Certo? Agora, letra C. Você tem que também fazer a nomeação das testemunhas, indicando a profissão, o endereço, se tiver o RG, telefone, hoje até e-mail, né? O e-mail hoje virou uma ferramenta nessa pandemia. Hoje, e-mail, WhatsApp virou uma ferramenta excelente, né? Para você fazer as comunicações necessárias, né? Atualmente as audiências que a gente faz, a gente recebe os links, dá para entrar nas audiências virtuais e assim por diante. Então, se você prova aquilo que você alega só através da prova testemunhal, é lógico que nesse caso, necessariamente, você vai descrever as testemunhas. Quem me falou aqui foi o fulano de tal, que mora na rua tal, ou seja, a profissão, se é solteiro, se é casado, telefone, e-mail, o que você tiver. Né? Por quê? Fica mais fácil o delegado intimar o sujeito. Liga para ele, ao invés de mandar a intimação: olha, você poderia comparecer aqui dia tal na delegacia, tal. Por quê? As delegacias de hoje, Estado de São Paulo, nós estamos dando exemplo do Estado de São Paulo, são todas sucateadas. Não tem funcionário, não tem agente, não tem escrivão. Delegacias que tinha 6, 7 investigadores, hoje tem 2. Tinha 3, 4 escrivão, hoje tem 1, 2. O sujeito está perdido lá naquele mundo de inquérito, aquele coisa físico, aquele monte de processo para ele ouvir as pessoas. E não tem. É só pedindo prazo, não dá para concluir no prazo que a lei determina, pede a prorrogação do prazo e assim vai. Então, quando você for fazer um requerimento desta natureza para a instauração do inquérito policial, você tem que pensar isso. Olha, eu quero que ele investigue, que ele chegue até a autoria e materialidade. Então, tudo que eu puder dar para ele, para que ele chegue até indícios de autoria e materialidade, eu vou colocar aqui no meu requerimento. Então, eu vou narrar o fato com toda a circunstância, classificar, individualizar o sujeito, indicando sinais característicos, quando mora, onde trabalha. Igual eu falei, se eu tenho toda a qualificação dele com documento, eu já coloco tudo lá. Né? As testemunhas que deverão ser ouvidas para comprovar a existência do crime, que foi ele o autor do crime. Tá? Então, este é um requerimento. Você vai endereçar ao delegado titular
Então, lembra daquela atribuição, não é competência. Atribuição em razão do local, em razão da matéria. Né? Então, se é um furto, eu moro aqui na Ribeirânia, então eu vou ter que ir lá no 4º distrito policial, que é a circunscrição do local onde ocorreu o crime. O crime ocorreu aqui, o sujeito furtou uma bicicleta aqui na minha casa. Ah, mas foi lá na Zona Norte, no Quintino, furtou a bicicleta. Peraí, então eu vou requerer na instauração de inquérito lá para o 5º distrito policial. Então, ilustríssimo senhor doutor, delegado de polícia titular do 5º distrito policial da comarca de Ribeirão Preto. Fulano de tal, se for para o advogado, ou se for você mesmo, que não precisa de capacidade postulatória, eu, fulano de tal, qualificação completa, venho apresentar requerimento de instauração de inquérito com fundamento no artigo 5º, lá, parágrafo, inciso 1º, inciso 2º, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, pelos seguintes fatos e fundamentos. Da narração dos fatos. Aí você vai narrar os fatos. Da fundamentação, você vai dizer que aquele comportamento caracterizou um crime. E aí as circunstâncias do crime. O pedido seja recebido e autuado o presente requerimento de instauração de inquérito, nomeia as testemunhas, pronto, está feito o requerimento de inquérito, de instauração de inquérito policial. Certo? Qualquer pessoa poderá fazê-lo, qualquer pessoa que foi vítima ou representante legal. O sujeito agrediu uma pessoa que está sobre, um incapaz que está sobre curatela. Tá? Eu tenho a curatela, então eu sou o representante legal. Tá? Então, se ele foi vítima de algum crime de ação penal pública incondicionada, eu posso requerer ao delegado de polícia a instauração de inquérito policial, com toda essa fundamentação que eu coloquei para vocês. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer nesse primeiro tópico aqui, fora o auto de prisão em flagrante, que nós vamos falar no momento oportuno, porque não tem como eu falar do auto de prisão em flagrante sem explicar para vocês prisão em flagrante, o que é flagrante, lavratura do auto de prisão em flagrante, providências após lavratura do auto de prisão em flagrante, nulidades do auto de prisão em flagrante. Então eu preciso, quando a gente estiver terminando o inquérito, eu já entro com essa matéria para a gente liquidar, e aí vocês vão saber direitinho o que é o auto de prisão em flagrante e os seus requisitos. Tá? E na ação penal pública também incondicionado. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta a fazer até aí? Alguma dúvida? Bom dia. Pois não. Tem sim, tem. Nós vamos estudar. Quando a gente terminar as formas de iniciar o inquérito, falar do auto de prisão em flagrante, aí eu vou falar os outros detalhes. O que o delegado tem que fazer, ele tem que concluir através de um relatório. Então, qual que é o prazo? Está lá no artigo 10º do Código de Processo Penal. O delegado terá 10 dias. Leis especiais podem tratar de prazos diferenciados. Regra geral, o que eu falo aqui é a regra geral. Ele tem 10 dias se o indiciado, o investigado estiver preso, tá? Esses 10 dias não prorroga, porque aí a prisão tem que ser relaxada se o delegado não terminar. 10 dias preso e 30 dias se o sujeito estiver solto. Esse prazo de 30 dias pode ser prorrogado a critério do juiz. Pode ser prorrogado a critério do juiz. Então o juiz poderá prorrogar esse prazo se o delegado pedir justificadamente a prorrogação do prazo. Tá certo? Por nada, mas a lei especial pode trazer prazos diferenciados
e eu vou comentar para vocês de várias leis especiais na justiça, na lei de drogas, na Justiça Federal, nos crimes contra a economia popular. Tudo isso eu vou falar de prazos diferenciados que o delegado tem para concluir o seu trabalho. E ele vai concluir o trabalho, estou adiantando para vocês terem uma visão mais geral, né, ao final, ele conclui o seu trabalho através de um relatório. Então, quando ele concluiu, olha, eu vi todas as testemunhas, não há o que investigar mais. Então, eu vou fazer um relatório, observando os prazos que a lei determina, e vou relatar, né, fazer o relatório e mandar para o juiz competente. É isso que ele faz. Ele não emite um juízo de valor. Ele vai relatar tudo aquilo que ele apurou. Tudo aquilo que ele apurou, é por isso que o nome já diz, relatório. Ele deve fazer um minucioso relatório de tudo aquilo que ele apurou. Então ele tem a informatius